Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Nesse vídeo nós vamos falar da análise da empresa Estapar, que é dividida aí. Vamos falar sobre o balanço patrimonial, DRE e o fluxo de caixa. A Estapar é uma empresa aí que trabalha diretamente com o ramo de estacionamento e hoje ela também tem um aplicativo que é quem é de São Paulo aí trabalha em questão da Zona Azul, que é o Zul Mais. É um aplicativo aí que está ganhando um destaque notório. Tem algumas já uma propaganda referente ao serviço, é um aplicativo. Então a empresa está querendo expandir o seu ramo, não só na questão de prestação de serviço, mas também na questão do desenvolvimento de solução através de aplicativo. Bom, vamos falar um pouquinho aqui do balanço patrimonial, que é dividido no ativo total, passivo total e patrimônio líquido. A gente consegue analisar em questão de endividamento da empresa é altíssimo, comparado ao ativo aqui, praticamente estão no mesmo patamar. Hoje, se a empresa fosse liquidar totalmente a sua dívida com o seu ativo, ficaria aqui só um percentual do volume total do ativo. Então, é uma situação preocupante, uma situação delicada, uma empresa que tem um endividamento muito alto, principalmente de empréstimos e financiamentos. Vamos analisar aí mais para frente nos próximos gráficos sobre a questão do passivo, mas é uma empresa aí que tem um endividamento muito alto, tanto como fornecedores e empréstimos e financiamentos, principalmente através de empréstimos. E tem o patrimônio líquido, que é o capital investido pelos sócios acionistas. O ideal é sempre que esteja numa tendência de alta, mas está aqui com uma leve baixa bem estagnado. Bom, vou falar um pouquinho aqui do ativo circulante. É um subgrupo dentro do ativo, ou seja, são os bens e direitos que a empresa tem a receber. E nesse gráfico eu separo as três principais contas, que é o caixa, o contas a receber e os estoques. Como que é uma empresa prestadora de serviço, então ela não tem estoque, então a gente vai falar aqui só do caixas equivalentes e o contas a receber. De contas a receber, a empresa está numa tendência de alta aqui, dá para a empresa fazer uma projeção de geração de caixa, então ideal quanto maior, melhor. E tem os caixas equivalentes, a empresa que vem trabalhando com investimentos, principalmente agora com o aplicativo. Então tem uma variação aí alta do volume de caixa, mas tem um volume de caixa aí considerável. Bom, a gente tem um passivo, vamos falar um pouquinho aqui do passivo da empresa, que é o volume total de dívida da empresa, são as obrigações que ela tem a pagar com terceiros, fornecedores, folha salarial, empréstimos e financiamentos, impostos. A gente consegue analisar aqui que o maior volume, analisando aqui a questão do passivo, que eu dividi aqui em duas partes, que é o passivo circulante e o passivo não circulante. O ideal é que o maior volume seja alocado a longo prazo, que é o passivo não circulante, visando a questão de giro da empresa. O ideal, com a empresa com um tempo e prazo maior de pagamento do seu passivo, ela tem tempo o suficiente de girar suas operações, gerar caixa e honrar esse compromisso com tranquilidade. E o menor volume de dívida da empresa esteja alocado a curto prazo, assim a empresa tem o tempo, o tempo, o tempo ideal aí para poder girar suas operações e honrar essas dívidas e ter uma sobrevida financeira. Bom, a gente vai falar um pouquinho dos empréstimos. Empréstimos faz parte, é um subgrupo dentro do passivo total da empresa. É capital que a empresa capta no mercado, que tem um custo, é oneroso através de juros. Então é bom a gente analisar até para a empresa acabar não se complicando. A análise também é a mesma coisa, o ideal é sempre que o maior volume seja alocado a longo prazo, é o que ocorre aqui, que é essa linha laranja, e o menor volume esteja alocado a curto prazo, como é explicado no gráfico anterior, é o que está ocorrendo aí na empresa Estapar. Ela tem um volume alto de empréstimos e financiamentos, mas aparentemente ela está fazendo uma boa gestão, fazendo uma gestão aí de pagamentos dessas dívidas, principalmente aí em relação a prazo. Vamos falar um pouquinho aqui de resultado, começando pelo volume de vendas da empresa, que vem numa tendência de alta, ou seja, período após período ela vem aumentando a questão de volume de vendas. Tem um resultado bruto também, é uma prestação de serviço, então não tem um custo tão alto para fazer a sua prestação de serviço, então ela tem um volume considerável, um volume bem positivo de resultado bruto. Resultado operacional também, resultado operacional envolve não só a questão da prestação de serviço, mas as outras ramificações dentro da empresa, como administrativa, outras despesas administrativas, computadores, pessoal
do administrativo, advogados, contador, ou seja, são as outras despesas que envolvem a empresa, também tem um volume muito positivo e vem numa tendência de alta de lucratividade. Bom, a gente tem o resultado do período, que é o lucro e prejuízo do período, aqui a gente pega todas as receitas menos todas as despesas. Aqui a gente já envolve a questão dos impostos, que é imposto de renda e contribuição social, e as despesas financeiras, como que a empresa tem uma dívida muito alta de empréstimos e financiamentos, então a questão da despesa financeira da empresa impactou bastante. Mas ela vem no processo de recuperação, a margem operacional dela é muito positiva, então ela vem e o volume de vendas, em contrapartida também o volume de vendas vem aumentando e vem apresentando, chegando próximo do patamar de lucro, vamos verificar o que ocorre nos próximos períodos, mas a empresa aqui vem numa forte de recuperação. Vamos falar um pouquinho aqui de fluxo de caixa, que é dividido em operacional, investimentos e financiamentos. O principal, que é o operacional, que envolve questão de fornecedores, pagamento de fornecedores, recebimentos dos clientes, está positivo. 86 milhões a empresa recebeu aí, teve a geração de caixa através de operações, através das suas atividades operacionais. Atividade de investimentos, né, foi negativa. Investimentos envolvem compra de ativo imobilizado, compra de outras empresas, de participações de outras empresas, ou recebimentos também de dividendos de outras empresas, mas que geralmente é compra de ativo imobilizado, geralmente está negativo também. Tem um caixa líquido de atividades de financiamento, que aí é pagamento de empréstimos e financiamentos, ou quando tem entrada de empréstimos e financiamentos, mas como que é uma empresa que tem um volume alto de empréstimos e financiamentos, então isso aqui possivelmente está negativo por questão de amortização de dívidas, de empréstimos e financiamentos. Então está um volume alto aqui negativo. Mas olhando no todo, o principal, que é a atividade operacional, está gerando caixa. Tem algumas empresas que, dependendo da sua operação, ela está saindo mais caixa da sua operação do que entrando. Ideal pelo menos que na operação esteja entrando mais dinheiro do que saindo. Aí teve aqui no total, teve uma diminuição do volume de caixa aqui de 48 milhões. Bom, pessoal, termina a análise aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quem puder estar se inscrevendo no canal aí já contribui demais para a continuidade do projeto.